Você sabe o que é tecnologia? Hoje apresentaremos para vocês algumas opiniões, conceitos e curtas-metragens sobre o assunto. No programa de hoje abordaremos um assunto de interesse geral e que para muitos é algo fascinante. A tecnologia está presente em nosso vocabulário e em nossas vidas. Atualmente, é inegável a presença e sua importância para as relações profissionais, sociais, econômicas, políticas, culturais e, por que não dizer, até afetivas. Do que está ao nosso redor, o que podemos denominar tecnologia? Quando realizamos um saque no caixa eletrônico, quando compramos um livro pela internet, quando recebemos uma ligação pelo celular, quando assamos uma pizza, quando implantamos uma ponte de safena, tudo isso é tecnologia. Mas será que sabemos de verdade o que é tecnologia? Para ilustrarmos que esta é uma dúvida comum, vamos ver o que as pessoas dizem sobre o assunto. Tecnologia são essas modernidades de hoje em dia, como por exemplo o computador, a internet, micro-ondas, celular. Eu acho que tecnologia, deixa eu me ver. Eu sei falar, assim, eu sei o que é, mas assim, é difícil de explicar. Acho que tudo que melhora um pouco a vida da gente é tecnologia. Tecnologia é computador que as pessoas usam no dia a dia, no banco, computador, né? Telefone celular. Tecnologia? Isso é tudo bobagem. Gostava mesmo como era antigamente, que a gente fazia tudo simples, o tempo corria devagar. Agora é tudo muito rápido, eu fico muito cansado. Não gosto de tecnologia, não. Com essa coisa de tecnologia, hoje a gente não precisa nem mais ir ao salão de beleza fazer escova no cabelo. Usando a chapinha é uma coisa revolucionária, uai. Eu acho que tecnologia é essas coisas boas que a gente vê por aí. A internet, televisão, computador, telefone celular com câmera. Essas coisas, para mim, tecnologia é isso aí. Mas será que é isso mesmo? Tecnologia é um conjunto de instrumentos produzidos no decorrer da história da humanidade, em que esses instrumentos, esses artefatos contribuem, de certa forma, para a melhoria da qualidade de vida, em todos os sentidos, do ser humano e da humanidade. Os gregos tinham uma palavra chamada técnica, que era utilizada para trabalhar, definir como que uma determinada arte era exercida ou era feita. Ou seja, a técnica é uma arte, a arte de fazer bem feito algo. Então, a técnica deu origem à palavra técnica. Então, como vocês podem ver, existem pessoas que não estudam e que são extremamente habilidosas, têm uma técnica muito grande. Para mim, tecnologia são instrumentos. Instrumentos criados pelo homem a partir de algum tipo de conhecimento científico. Primeira coisa é a gente diferenciar computador, celular, isso é resultado de tecnologia. Tecnologia é o quê? É o estudo de uma técnica, de uma competência, de uma habilidade que resulta num computador, num celular, num grão de arroz com mais proteína, com mais feijão, isso é tecnologia. Tecnologia, eu vou definir ela de uma forma simples, que seria a arte do conhecimento. Essa é a verdadeira definição de tecnologia. Tá? Agora a gente pode definir tecnologia como um produto novo no mercado. Isso vai depender de uma série de autores e pensadores na área de economia. Hoje já se fala em tecnologias sociais. Então a tecnologia é esse espectro amplo, aberto, que é o quê? Um aperfeiçoamento das técnicas para se produzir algo. Seja um equipamento eletrônico, seja o jeito de você fazer uma prática social diferenciada. Por exemplo,
a tecnologia em educação hoje? Eu não diria que é mais a tecnologia que influencia, mas eu penso que as mudanças sociais que influenciam e a tecnologia, ela acompanha essa história evolutiva da própria humanidade. Eu não considero que a tecnologia tem um impacto social. Eu acho que os impactos são culturais. A tecnologia é resultante dessa questão. Pessoas podem passar a comer melhor, se alimentar melhor e até ser excluídas do mercado de trabalho se não se preparar para esse avanço. E no momento em que algum tipo de novidade é lançada, né, e as pessoas passam a consumir essa tecnologia vai interferir no seu comportamento, né? A tecnologia, ela tem o mesmo sentido quando você trata de um produto novo no mercado, tá? Tecnologia não seria só uma técnica e nem só um artefato, como a gente às vezes pensa que tecnologia seria um computador, tá? Uma nova máquina que foi desenvolvida. Mas tudo isso, para ser criado, antes passou por um processo chamado o quê? Disseminação do conhecimento, tá? Por isso que hoje a gente investe tanto na área de ciência e tecnologia. Tá? Porque a ciência e a tecnologia ela tem como objetivo o quê? Promover o desenvolvimento social, econômico e tecnológico, através do conhecimento que seria a tecnologia. Há uma visão, vamos dizer assim, nós temos duas visões em relação à tecnologia, né? Nós teríamos um grupo que define a tecnologia como a redentora da humanidade, né? Que eu aqui vou chamar de tecnótopos, o pessoal que acredita na utopia da tecnologia. A tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade, então vamos colocar a tecnologia e vamos resolver os problemas. E há um outro grupo que vê a tecnologia com um extremo pessimismo, que eu chamaria aqui de tecnófobos, ou seja, tem uma fobia da tecnologia. Aquele pessoal que vê a tecnologia como algo que está aí e que ameaça o ser humano. É porque a gente considera muito que a tecnologia impacta o desenvolvimento e a evolução social. Eu penso o contrário, a partir de algumas leituras de alguns leitores, é que a história social e cultural é que tem impactado a vida da humanidade. A tecnologia, como produção humana que é mais uma dessas possibilidades de desenvolvimento. Por exemplo, a internet. A internet é uma novidade, né, tecnológica que a gente ainda está assimilando e aprendendo a usar, que a gente sabe que pode causar o vício, né? Tem pessoas que ficam viciadas, né, ficam horas a fio ligadas na internet, abandonam sua família, seus relacionamentos, seu trabalho por conta de usar a internet. E também, por outro lado, a gente sabe que a internet é um instrumento maravilhoso, né, para a gente acessar várias informações, né? O conhecimento hoje, ele está online, né? A gente acessa tudo, mas por outro lado, tem essa característica, né, de que se a pessoa não souber dosar, também pode ser perniciosa. A influência, eu posso dizer que existem algumas influências boas, tá, no sentido de facilitar as informações hoje, tanto para o empresário, para o grande empresário, como para o microempresário. Tá? Eu tenho alguns exemplos que eu posso dar lá do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, que hoje foi criado o Petrópolis Tecnópolis, que é um grande polo tecnológico. Ele foi criado justamente para poder facilitar o acesso dessas pequenas empresas no mercado. E tudo isso é possível com o desenvolvimento de tecnologias dentro do próprio município. Então, o pequeno produtor ou o pequeno empresário, ele não tinha acesso antes a informações do mercado e nem informações tecnológicas. Com a utilização dessa tecnologia que é implantada dentro do município ou até mesmo um tecnopolo, isso facilita as relações dele, tanto com os fornecedores como os clientes. Eu também posso dizer que essa influência ela pode ser negativa quando ela não é utilizada da forma correta. Porque é muito fácil a gente dizer, a minha empresa tem acesso à tecnologia, mas na verdade eu tenho um monte de analfabeto estrutural e digital, que você tem a tecnologia à sua disposição, mas você não sabe como utilizar essa ferramenta. E isso é importante, então não basta só ter tecnologia. Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho na questão do conhecimento. Para você tem que ter a tecnologia e o conhecimento, tá? E aí dentro de um processo de aprendizado, evoluir junto com a tecnologia, para assim a tecnologia trazer benefícios para você e não só problemas. A gente fala em limite, você pode olhar o limite do ponto de vista social, que a tecnologia cria pessoas que têm acesso à tecnologia, que têm o poder para comandar as coisas, e pessoas que são alijadas, que não têm acesso à tecnologia, ficam de fora. Então, por exemplo, a pessoa que tem acesso aos bens tecnológicos, ela está muito mais informada, ela tem condições de participação social. Por exemplo, quem tem internet em casa pode acompanhar os processos licitatórios por meio dos sites da Procuradoria-Geral da União, saber o que está acontecendo. Quer dizer, até o aspecto da cidadania, para as pessoas que, por exemplo, podem ter acesso a um computador,
permite isso? Limites não só da tecnologia, mas de toda a ação humana, quando qualquer ação está desprovida do caráter ético. Há possibilidades, eu acho que inúmeras, apesar da gente ter ainda que discutir bastante a questão do acesso e a questão da gestão de tecnologias, que não é uma questão da tecnologia, ao meu ver, também. É uma questão da sociedade, que é classista, da sociedade que tem um fosso social entre pobres e ricos. Então, mais uma vez, eu estou descentralizando a discussão da tecnologia como se ela fosse algo sobrenatural ou que não fizesse parte do contexto social e cultural atual. E eu acho que não existe limite para a tecnologia, porque a gente fala muito na globalização, na era do conhecimento, que isso seria um processo que aconteceu agora no mundo. Na verdade, isso acontece desde que o homem morava na caverna, tá? Porque quando o homem descobriu o fogo, ele fez o quê? Ele desenvolveu um novo conhecimento, uma nova técnica para poder sobreviver. Então, isso é uma evolução que acontece naturalmente. Então, hoje a gente não pode dizer que não vai ser atingido ou até absorvido pela tecnologia. Então, não existe limites, tá? Existem muitas possibilidades de você utilizar isso para o bem da humanidade, da sociedade, do empresário, tá? De todos num momento só. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: as possibilidades são infinitas, desde que se respeite ética. Quando se tem ética, você faz tecnologia com perfeição. Vivemos em um contexto tecnológico marcado pela rapidez, conectividade e inteligência. A forma de transmitir e receber dados, informações, imagens e áudio foi totalmente modificada. A disponibilidade de recursos high-tech são inúmeras. Pendrives, iPods, câmeras digitais. Imagine-se sem um celular. Estamos na era da convergência. Os aparelhos estão cada vez mais multifuncionais. O iPhone, por exemplo. A gama de eletrodomésticos e eletroportáteis simplificaram consideravelmente as atividades domésticas. E em termos de saúde e beleza, nem se fala. São tantas as inovações que mal podemos acompanhar. Historicamente, os meios de transporte são excelentes exemplos de inovação tecnológica. Da era Ford aos dias atuais, passaram-se 6 décadas apenas e quanta coisa mudou nessas máquinas que tanto fascinam o homem. As possibilidades são infinitas e imprevisíveis. Será que corremos o risco da criatura superar o Criador?
E nas relações interpessoais, como a tecnologia se faz presente? Várias são as possibilidades que a tecnologia nos oferece. No Cinetec de hoje, vamos assistir ao curta Terminais, de Juliano Prado. A abordagem do curta é justamente sobre a relação entre as pessoas. De que forma as tecnologias, o MSN, o Orkut e outras coisas, participam e são importantes no dia a dia de todos nós. Mas, parando para pensar, será que as tecnologias afastam ou aproximam as pessoas? Vamos assistir ao curta e tirar as nossas próprias conclusões.
Alô? Se quiser saber mais sobre o assunto, aproveite as leituras sugeridas a seguir. Tecnologias da Informação e da Comunicação, de autoria de Jair Figueiredo de Oliveira, editora Érica. As Tecnologias da Inteligência, o futuro do pensamento na era da informática, autor Pierre Levy, editora 34. A Inteligência Coletiva, autor Pierre Levy, editora Loyola. Diferentes pontos de vista sobre o uso, a influência e os benefícios da tecnologia permeiam o debate atual. De um lado, tem-se a ideia de que a tecnologia transformou-se na tábua de salvação da humanidade, a possibilidade de o ser humano resolver todos os seus problemas. Mas essa é uma visão limitada, pois ignora os riscos que os usos da tecnologia podem acarretar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração de Auschwitz
foi centro de uma poderosa tecnologia de morte. A tecnologia, portanto, não é neutra. Alguém ganha e alguém perde com seu uso. Por outro lado, não se pode culpar a tecnologia por seu mau uso, alegando que ela, em si, seria o grande mal de nossa civilização. Hoje, as tecnologias da informação e da comunicação, se utilizadas de modo adequado, podem promover uma nova era, em que pode-se construir uma cidadania planetária. A pergunta que deve se fazer é se a tecnologia promove a liberdade humana, contribuindo para que mulheres e homens se compreendam como autores de suas histórias, ou se ela serve como mais uma forma de retirar a autonomia e a capacidade de crescimento do ser humano. Ultrapassar as aparências do consumo e dos modismos é a primeira tarefa que se faz necessária. Indicamos também alguns filmes que ilustram bem a relação homem-tecnologia e de que forma isso tem se apresentado em nossas vidas. O Show de Truman, estúdio Paramount Pictures, direção Peter Weir, ator Jim Carrey. 2001, Uma Odisseia no Espaço, estúdio MGM Polaris, direção Stanley Kubrick. Robôs, estúdio Fox Animation e Blue Sky, direção de Chris Wedge. No programa de hoje, vimos como a tecnologia interfere na vida das pessoas. E uma coisa não dá para discutir: ela para sempre estará presente em nossas vidas. Até o próximo programa!